Fala, legionários do TAF, passando aqui para falar sobre o concurso da Polícia Civil do Paraná. Foi publicado o edital e agora é a hora das pessoas aí começarem a se organizar, se é que não já iniciaram a sua preparação, que é indicado que se prepare mesmo antes do edital ser publicado, para que você possa ter uma preparação mais tranquila, mais eficaz. Mas se você ainda não começou, agora é a hora de começar a conhecer os seus inimigos, conhecer a você, para que você não tema, a 100 TAFs, fazendo uma alusão aí ao livro Arte da Guerra, que o seu autor, Sun Tzu, o general estrategista lá, dizia que se você conhecer o seu inimigo, que são os testes, no caso aqui da nossa situação, se você se conhecer, ou seja, como é que você está, teu índice, teu nível de condicionamento, você não teme nenhum dos testes que vão surgir por aí, 100 testes, por exemplo. Então, eu trouxe aqui para a gente falar sobre o teste de aptidão física do concurso da Polícia Civil do Paraná. E se você não me conhece, deixa eu falar aqui um pouquinho da minha história, da minha vivência no teste de aptidão física. Eu sou oficial do Corpo de Bombeiros e trabalho com teste de aptidão física há 16 anos, desde 2004, quando eu me formo aí em educador físico. E de 2004 a 2013, eu comecei a preparar vários candidatos para diversas instituições que cobram o TAF, seja na área militar, seja na área policial, na área de segurança pública. A gente vem contribuindo desde aquela época. Em 2013, com a notoriedade aí da publicação dos meus livros e também com a visibilidade que a Folha Dirigida e outras imprensas trouxeram, as bancas começaram a nos contratar para assessorar na capacitação de profissionais de educação física para trabalhar na aplicação, da elaboração e consultoria em relação à parte do edital que fala sobre teste de aptidão física, a aplicação propriamente dita e entrega de resultados, tá certo? Então, esses 16 anos de experiência, tanto na aplicação como na preparação, me faz um diferencial em relação aos outros para poder trazer para você como você ter um aumento de performance e como você suportar a pressão do dia ali, usando a estratégia, usando um trabalho emocional para que você possa sair com êxito e principalmente não ingressar nos elevados índices de reprovação que chega aí a casa dos 40%. E se a gente dissecar isso em gênero e modalidade, falando do sexo feminino, uma prova de barra fixa, por exemplo, a gente chega a quase 100%. Tá bom? Mas essa é a intenção da gente trazer aqui para você toda a informação em relação a esse segmento, a essa fase do certame e fazer com que você mude a postura, gere uma mudança de comportamento, que você comece a treinar com especificidade e também com antecedência. Isso que é a chave da questão. Beleza? Então, o teste da Polícia Civil do Paraná, ele cobra 6 testes, tá certo? Shuttleram, abdominal, corrida aqui seria a corrida, salto de impulsão horizontal, mas está descrito lá com um salto de extensão, salto de impulsão vertical, lá só salto vertical, corrida, e está faltando aqui a corda lisa, que a gente vai falar mais lá para frente, tudo bem? Então aqui a gente tem aqui só a introdução do edital, dizendo aqui quais são os cargos que irão ser disponibilizados para delegado, investigador e papiloscopista, tá certo? E para cada especialidade nós temos aí um número de vagas definido. Então, para delegado, 50 vagas, tá certo? 300 vagas para investigador e 50 vagas para papiloscopista. Tudo bem? Isso aí, diversos cursos preparatórios, inclusive ao Falcon, falaram sobre o edital. A gente vai se ater somente à nossa parte, que é a teste de aptidão física. Então vamos lá. Antes de entrar num teste propriamente dito, é bom falar que a prova teórica, a prova escrita, está prevista para dia 26 de junho. Então nós estamos hoje aqui no mês de abril, início de abril, Então nós temos maio, junho, julho, 3 meses. Se tudo ocorrer tranquilamente, em relação a essa pandemia, a gente tem a previsão para julho a prova, tá certo? E para delegado ela vai ter uma outra prova discursiva que vai acontecer no dia 13 de setembro. Então, até 13 de setembro a gente não vai ter previsão
de avaliação física, correto? Então nós estamos aqui hoje, que dia é hoje? Dia 15, estou gravando isso no dia 15 de abril. Então nós temos aí exatos, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, 5 meses. Olha, eu falo para você que com 6 meses eu dou garantia de aprovação em qualquer teste físico, independente do seu tipo físico, sexo ou idade. Então a gente já está quase aí dentro desse período. Então bastante tempo para você treinar para ter uma aprovação nesse teste, tudo bem? Então vamos lá. Então aqui são os testes e eu que gostaria de mencionar para vocês algumas coisas que são interessantes de pontuar. Então a primeira coisa que a gente pode observar aqui é que ele tem uma diferenciação entre os gêneros, tá certo? Então para o sexo masculino eu tenho um índice e para o sexo feminino eu tenho outro índice. Então ele respeita aqui o princípio da individualidade biológica, tá certo? Que o homem, ele tem, se tiver no mesmo nível de condicionamento, melhor, se tiver nas mesmas condições, né, um homem treinado, uma mulher treinada, ou um homem não treinado, uma mulher não treinada, consequentemente o homem vai ter uma vantagem fisiológica em relação à mulher. Então ele respeita esse princípio da individualidade biológica pelo gênero, mas também ele respeita por faixa etária, tá certo? Por faixa etária, assim como para o feminino a mesma coisa. E à medida que a faixa etária vai aumentando, vai ficando mais fácil, né? Mais fácil os índices, tá certo? Então aqui, por exemplo, uma corrida de segmento, o homem entre 21 e 29 tem que fazer 11 segundos, e o mais velho aqui, mais de 50 anos, tem que fazer 12 segundos e 30, tá certo? Então você tem aí uma diferenciação. Isso é bem legal, que ele respeita aí um dos princípios básicos da educação física, que é o princípio da individualidade biológica. Tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui. Então nós temos aqui, ó, corrida de segmento, flexão abdominal, salto de extensão, salto vertical, corda escalada e corrida aeróbica. Eu vou falar agora um por um para a gente entender como é que funciona essa dinâmica. Tem muitas pessoas que têm dúvida em relação a esse teste, mas não tem mistério. Inclusive, lá no meu canal no YouTube, youtube.com/Elon Júnior Professor, tem um vídeo que eu já fiz com 3 desses testes: corda, corrida de segmento e salto vertical. Então, se você não viu, vai dar um pulinho lá e dar uma visualizada no vídeo, tá bem legal. Então, é uma prova que você tem que fazer uma marcação de 9 metros e 14 centímetros, tá certo? E aí, da posição inicial até a marcação, haverá 2 blocos, tá certo? E aí você tem que vir buscar um bloco, deixa o bloco aqui, volta, deixa um bloco aqui, vem buscar o segundo bloco e, ao deixar o bloco aqui, você finaliza o tempo. Não tem mistério, tá certo? Então, é uma corrida que você vai correr 4 vezes essa distância, vai dar 36 metros e 56, 28, 56 centímetros. Ok? Não tem mistério. E aí naquela tabela anterior você tem ali os seus índices. Tudo bem? Vamos para a próxima. Esse abdominal tem gerado algumas dúvidas nos candidatos, porque não sabe ali como vai se comportar. Na realidade aqui a ilustração é bem clara, não tem como você ter dúvida, mas vou explicar aqui para que a gente fique realmente aí sem nenhum problema em relação a essa avaliação. Essa avaliação é uma avaliação onde cobra o abdominal, a força abdominal. Então, para tanto, você vai ter que ficar em decúbito dorsal, deitado de barriga para cima, vai cruzar os braços tocando as mãos nos ombros posteriores, correto? Inversos, e vai ter uma pessoa te segurando. Ela pode ficar em pé pisando, ela pode ficar sentada, né? E você vai ter que fazer a flexão do abdominal, do abdômen, de modo que suas escápulas saiam do chão, formando um ângulo de
45 graus, segundo informa o edital. Tá bom? Então a gente vai ter duas hastes aqui, vai ter uma corda limitando para que você consiga, ao flexionar o abdômen, no ângulo de 45, toque nesse anteparo, para que fique fácil da visualização do fiscal que você formou aquela angulação, tá bom? Então a gente vai ter essa dinâmica, duas hastes e uma corda para que você, ao flexionar o abdômen, você consiga encostar a parte do tórax, do ombro, né, na corda. Tudo bem? Vamos para a próxima. O salto de extensão, eu acredito que você já conheça, porque é um salto que é cobrado na prova da Polícia Federal e na prova da Polícia Rodoviária Federal. Aqui está como salto de extensão, mas a gente vê outra nomenclatura chamada salto de impulsão horizontal, ok? Esse salto eu vou fazer para a gente postar semana que vem. Então, se você tiver alguma dúvida aí, quiser botar nos comentários, esse é o momento, porque eu ainda vou gravar. E aí a gente pode trazer já na gravação a solução, a resposta da sua dúvida. Então, você vai ter uma linha demarcatória, correto? E outra linha marcando ali a distância exigida, tá certo? Então, você vai ter que se posicionar com os pés antes da linha do salto, vai saltar de modo que você ultrapasse a marcação, tá certo? Caso você perca o equilíbrio, é importante que perca o equilíbrio para frente. O edital diz que você não pode voltar, não pode perder o equilíbrio para trás, senão seria aí uma tentativa invalidada, tá certo? Não tem mistério, é importante que você tenha aí um treinamento bem específico, porque essa prova requer muita técnica e além de ter força nos membros inferiores, é bom ter uma flexibilidade, ter força no abdominal, porque nesse momento do salto é um momento que você tem que fazer a hiperextensão da coluna, tá certo? Para você pegar aqui e conseguir fazer um arco parabólico maior possível para chegar lá. E quando estiver chegando, é a hora de você formar o canivete e cair. Por quê? Quando você cai fazendo a força abdominal, fechando aqui o canivete, você é projetado automaticamente para frente. Então isso é bem legal. Então eu vou colocar no vídeo, vocês vão ter uma noção melhor em relação a esse teste. Mas a dinâmica é essa aqui, não tem mistério. É só você ultrapassar a demarcação que está aqui contida no seu gênero ou na sua faixa etária. Próximo teste, salto vertical. Esse teste foi gerado uma dúvida após um candidato, né, um concurseiro, ver o meu vídeo. Ele me vendo ali, um cara baixo, né, de 1,70 m, ele falou que teria mais vantagem do que eu por ser mais alto. Isso aí é uma visão equivocada. Por quê? O edital, o protocolo diz o seguinte: a marcação inicial ela vai ser dada a partir do momento que o candidato se posicionar de frente para a parede e com os dedos sujos de giz marcar a posição inicial. Então veja aqui, ó, nesse momento ele marcou a posição inicial. Então eu tenho 1,70 m, por exemplo, né, com o meu braço estendido, eu vou chegar aí a 1,90 m. Exemplo, né? Tá certo? Então se eu tiver aqui outro candidato, por exemplo, desculpa aí o desenho, pessoal. Digamos que esse candidato aqui já tenha na posição inicial 1,90 m, né? Com os braços estendidos, ele pode chegar a, por exemplo, 2,10 m. Então, a marcação dele vai ser a partir daí. E o que vai fazer diferença é a força nos membros inferiores, onde vai dar a impulsão, tá certo? A explosão. Então, isso não vai interferir no tamanho
do candidato, da altura do candidato, tá certo? Porque a posição, a marcação inicial, melhor dizendo, ela se inicia a partir do momento que você estiver todo estendido. Então, eu tenho 1,70 todo estendido, eu posso chegar a 1,90, por exemplo. O candidato de 1,90, ele todo estendido, ele vai subir, provavelmente vai chegar ali a 2,10, tá bom? Então, preste atenção nisso. A partir do momento que eu salto, aí eu vou ter que marcar de novo, tocar na parede, né? Pegou em posição, e aí nesse momento de impulsionar, ele pode ficar de lado, porque ele vai ter uma maior flexão do joelho, quadril, né? E tornozelo para poder se impulsionar, pegar essas alavancas todas, tornozelo, joelho e quadril, para poder pegar um impulso maior. Porque se ele estiver de frente, ele não consegue fazer essa flexão toda, porque a parede vai atrapalhar. E nesse momento que ele impulsionar, ele pode estender somente um braço e tocar na parede, que aí vai ser a marcação final. Beleza? Dúvidas? Bem tranquilo, né? Só eu achei interessante mencionar essa dúvida de um candidato, achando que se ele tivesse uma altura maior do que eu, por exemplo, do que uma pessoa menor, ele vai ter uma vantagem em relação a essa prova. E não vai ter, tá bom? A marcação vai ser sempre a partir do ponto mais alto que você tiver, tocar com o corpo totalmente estendido. Corda escalada. Esse vídeo já gerou dúvidas em relação à biomecânica, ao protocolo. Então a gente vai ler aqui o que está descrito no edital, porque no edital não tem nenhuma figura, e através da interpretação a gente vai chegar à conclusão de qual teste será. Se desse modo ou desse modo que eu exemplifiquei no vídeo. Então o que está escrito aqui? Que a bitola da corda a ser utilizada neste teste será de 1,5 polegadas. Então nós temos aí um diâmetro aqui, ó, de 1,5 polegadas, tá certo? E a altura estabelecida na tabela constante no edital será medida a partir do chão. Então a medição vai ser a partir do chão até a metragem exigida aqui na tabela. Vamos trabalhar aqui com 4 metros, que é a pior medida ali, levando em consideração a faixa etária de 21 a 29 anos para o sexo masculino, tá certo? Então aqui nessa corda aqui, ó, nessa pista, onde a gente tem a rede aqui, ou melhor, então, essa pista aqui, a corda, né, onde você tem que pegar, ela começa a aparecer aproximadamente 1 metro. Então, eu já começo a eliminar a possibilidade de ser um teste como esse. Tranquilo? Vamos ver lá, continuando a leitura. Posição inicial, o candidato colocar-se-á em pé diante da corda, segurando-a com ambas as mãos. Então ele vai ter aqui, ó, segurar com ambas as mãos do lado da corda. Então vai ficar o candango aqui, com as duas mãos, tá certo? Do lado da corda. Pode ficar aqui do lado da corda? Pode. Segurar com as duas mãos? Pode. Então vamos ver aí a possibilidade. Execução. O candidato deverá escalar a corda até a sua cabeça alcançar a medida estabelecida, podendo utilizar os pés ou as pernas como apoio, tá certo? Então, aqui a gente vê, né, porque tem provas aqui que você pode subir com o apoio dos pés, né, ou não. E aqui ele te dá a opção de você colocar o apoio dos pés. Então, ele está aqui, está te dando a opção. Aqui não tem como você subir, né, só com as mãos. Você vai utilizar os membros inferiores naturalmente. Então, eu também eliminaria por esse fator, tá? E por último ali, caso o candidato não consiga atingir o índice mínimo estabelecido, será considerado inapto e desclassificado do concurso. Não será permitido outras tentativas nesse caso. Então, a gente só tem uma tentativa, tá? Agora, existe também uma descrição lá no edital que diz o seguinte: essa marcação de 4 metros, ela vai se dar a partir do momento que o candidato tiver com o rosto, né, na altura da marcação. Né? Ela não vai te dar a possibilidade, por exemplo,
se a marcação fosse aqui 4 metros, eu só tocar na marcação não vai computar. Eu preciso subir mais um pouco e ultrapassar, né, ou chegar na linha do meu rosto, os 4 metros. Tudo bem? Então, assim, eu acho que gerou dúvida mais nessa prova do que nas outras. A outra está bem explicada lá no edital e qualquer dúvida aí, repito, você pode colocar nos comentários que eu vou te responder. E por último aqui, eu tenho aqui para te trazer uma linha do tempo, para te tranquilizar, embora tenhamos aí bastante teste, os índices consideráveis, se você não fizer na técnica perfeita, principalmente a prova de agilidade. A prova de agilidade reprova muito, porque é muito rápido, 11 segundos passa muito rápido. Se você não tiver agilidade, coordenação, explosão, tempo de reação, você vai ficar reprovado nessa prova. Em 2014 eu tive a oportunidade de aplicar o teste de aptidão física para a Conlub, que é a Companhia Municipal de Limpeza Urbana aqui do Rio de Janeiro. Muitos candidatos foram reprovados essa prova por milésimos de segundo. Então você não pode dar mole na prova de shuttle run ou corrida de segmento. Então, o que eu quero dizer aqui? Que a gente tem uma data início para começar o processo seletivo, que é no primeiro dia da prova. Então, nós temos aí também a prova objetiva, né, para todos os cargos aqui, e depois temos a prova discursiva para delegado. Então, daqui até a data de hoje, nós estamos aqui hoje, dia 15, né? 15 de abril, tá certo? Até 13 de setembro, nós temos 5 meses aproximadamente para treinar. Tempo suficiente, tá bom? Aí, só em janeiro vai sair o resultado de títulos. Então nós temos aí outubro, novembro, dezembro, janeiro, mais 4 meses. Então temos aí no mínimo 9 meses. E, por último, até marcar a prova, vamos botar aí mais 2 meses. Então, temos praticamente, mais 2 meses, 11 meses. Então, nós temos praticamente aí 1 ano para treinar. E eu digo que 6 meses você tem aí garantia de aprovação. Se treinar comigo aqui presencialmente, onde eu posso estar te controlando, né, avaliando aí as suas respostas através dos exercícios e poder te motivar a continuar. Então, se a gente tem 6 meses, um tempo ideal para treinar, você pode me perguntar o seguinte: Elon, então tem 11 meses, eu vou esperar chegar ao 5º mês para começar a treinar. E aí vai bater 6 meses certinho, tá certo? Falando friamente, é um pensamento lógico e também daria resultado. Só que a gente não vai contar aqui com os eventuais problemas que possam acontecer, tá certo? Então, o que eu digo para os meus alunos, ou as pessoas que estão com dúvidas? Começa daqui, a partir de hoje, né, você vai ver esse vídeo amanhã, dia 16 de abril, começa daqui e vai até 16 de outubro. Que aí você tem 6 meses. A partir daqui você analisa o seu condicionamento. Se tiver bom, vai mantendo aí um exercício de manutenção, treinamento de manutenção, para não ter problema. E se você tiver algum problema aqui que fuja do seu controle, você pode aí ter uma gordurinha para você trabalhar com isso aí. Podendo dar uma parada eventual e retornar. Você está dentro da ideia. É um pensamento meu, uma orientação minha, que vai fazer com que você tenha aí um treinamento tranquilo. Tá bom, pessoal? Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Semana que vem a gente vai passar vídeos com mais testes, e aí você tem a oportunidade de colocar aqui nos comentários o que você quer, né? Eu estou trazendo essa interação com vocês, para vocês dirigirem aí o que vocês querem para a gente publicar um conteúdo direcionado para vocês. E aí você vai ter a possibilidade de potencializar a sua aprovação no teste de aptidão física. Vou te pedir uma ajuda para você compartilhar esse vídeo com seus amigos ou familiares
que precisam dessa informação, que querem ingressar na carreira pública, seja via militar ou área de segurança pública, que tem o TAF, para que eles possam também enriquecer seus conhecimentos através dessas informações. Curte aí o vídeo para dar relevância e até a próxima.